Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Então vamos para a parte 2. Estávamos estudando no primeiro vídeo o reino de Deus. O reino dos céus ou o reino de Deus é a mesma coisa. Nós vimos que o reino, embora tenha iniciado espiritualmente dentro de cada um obediente, justo de Deus, conforme o Yohanan, João, aquele que batizava, assim falou, nós vimos que ele, em determinado momento, ele vai ser físico. Quando Yeshua, Jesus, voltar e implantar de forma física também o reino de Deus, com suas leis, com suas regras. Sim, vimos que um reino tem rei, regras a serem obedecidas. E será um reino de paz, shalom. Então é por isso que nesse reino não pode haver pessoas com vivência do pecado. Por isso nós vimos no primeiro vídeo que aquelas pessoas que fazem ações más, andam em caminhos maus, falam coisas más, ouvem coisas más, veem coisas más e até têm dura serviço que não obedecem a Deus, devem fazer techuvá, se arrepender dos seus maus caminhos e retornar a Deus em obediência, porque o reino de Deus, a princípio, começa dentro de cada um de nós. E aquele que é mau, perverso e não se arrepender, não vai herdar o reino de Deus, a vida eterna. E será jogado, sim, no lago do fogo do inferno, não porque Deus é mau, mas é a própria pessoa que escolhe quando faz perversidade, maldade, pecado e iniquidade. Abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, do verso 20 ao 26. Ali, Yeshua, Jesus, está falando das bem-aventuranças. E também, no final, os ai de vós, que são ricos, e assim segue. Ali, se você vê, ali está falando que quando o reino de Deus for totalmente implantado na terra, os pobres serão ricos. Os que passam fome serão saciados com fartos alimentos, não passarão mais fome. Os que choram haverão de rir. Os que foram perseguidos e humilhados, injustiçados, serão exaltados. Mas os que são ricos nesse mundo físico ainda imperfeito que nós vivemos, serão, na verdade, aí pobres. Os fartos que agora estão através de corrupção, maldade e perversidade, passarão fome. Os que riem irão lamentar. E os que choram serão, então, quando for implementado o reino de Deus, os que choram aí serão aqueles que eram exaltados por esse mundo que jaz no maligno perverso. E aí os ímpios serão também humilhados. Então você vê, quando é implantado o reino de Deus, os justos não passarão fome, não chorarão, serão fartos, vão rir, vão prosperar, e os ímpios ao contrário, que hoje, são exaltados, os ímpios pelo esse mundo maligno serão humilhados, chorarão, rangerão os dentes, passarão fome, entre outras. Porque, na verdade, a perversidade deles, eles faziam isso para os justos. Então, Deus é o justo juiz, que vai julgar todo aquele perverso. E aí ele vai passar a sofrer o que ele realmente merece. E o justo vai ser galardoado, porque mesmo em meio ao mundo que jaz no maligno, o justo se manteve obediente, mesmo através de tribulações, julgamentos e injustiças. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 3, verso 3, que diz assim: A isto respondeu Yeshua Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Então perceba que para entrar, participar do reino de Deus, além de se arrepender, é necessário sim nascer de novo pelas águas. Num parto normal, a mulher gera um bebê que nasce também pelas águas. Sabemos que ali dentro do útero da mulher há um líquido, onde o bebê é gestado e ao nascer esse líquido ele sai.
Então o bebê ele nasce pelas águas. Yeshua, Jesus, faz um comparativo aqui a cada um que se arrepende dos seus pecados e está disposto a obedecer a Deus. Com ou sem entendimento, a pessoa quer obedecer a Deus, fazer a vontade dele, participar do reino dele, que é eterno. Então é necessário que ele nasça novamente nas águas. Mas como, Duda? Como o próprio Yeshua, Jesus, explica, é necessário ser batizado. Por isso, João e Yohanan, aquele que batizava nas águas, estava cumprindo a abertura desse caminho para o reino de Deus. Através de Yeshua, sim, mas também do batismo. É necessário que a gente se batize nas águas. E é um momento único, onde você vai renascer. Você morre para o mundo, morre para o seu pecado e passa agora a ser nova criatura em Deus. O Espírito de Deus habita em você, te purifica dos pecados, perdoando os pecados antigos, e de agora adiante você passa a obedecer a Deus. Para fazer parte desse reino de Deus, então, é necessário, sim, ser batizado. No batismo acontece algo sobrenatural, onde a nossa carne ela é morta, as nossas vãs paixões, nossa carne, desejo humano, carnal, é morto, e o Espírito que vai estar em nós é vivificado, é o Espírito de Deus. Então a gente passa a viver as coisas espirituais, as coisas de Deus, não mais na carne como a gente vivia no passado. Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do verso 3, que diz assim: Jesus a estes também, depois de ter parecido, se apresentou vivo depois aqui da ressurreição. Yeshua, Jesus, aparece para os seus, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Essas provas incontestáveis é que era ele, Yeshua, Jesus, depois de morto, ressuscitou e estava vivo. E ele deu provas disso para os seus apóstolos e falou com seus apóstolos cerca de 40 dias. É um número bem profético, né? 40 dias. E continuando, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao quê? Ao reino de Deus. Perceba, Jesus, que depois de ressuscitar, ele falou do quê? Do reino de Deus. A promessa dele, que o reino espiritual, que agora está sendo desenvolvido em cada ser obediente dele por esses 2000 anos, virá em breve. Ninguém sabe nem o dia e a hora, mas virá sim em breve. E ele ainda comia com eles. Era um corpo, né? Corpo material. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, que eles não saíssem naquele momento de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual era a promessa? Do Consolador, do Espírito de Deus, ao qual disse ele: e de mim ouvistes. Porque João, aquele que batizava, ele na verdade batizou com água, porém vós sereis batizados com o Espírito de Deus. Não muito depois desses dias. Então essa era a promessa, que o Espírito de Deus viria em cada apóstolo, em cada discípulo, em cada servo. O Espírito de Deus habitaria nele. E ali é um outro batismo, batismo do Espírito de Deus. O Espírito Santo é a mesma coisa do Espírito de Deus. Vamos agora para a terceira parte, aprofundar um pouco mais o segredo, então, do reino de Deus.